Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o comentário da liturgia dominical, festa da Assunção de Nossa Senhora. Estamos no ano A, São Mateus, nosso 39º encontro. O culto dos mártires e confessores da fé apareceu muito cedo na história do cristianismo, em memória daqueles que, diante das perseguições, em nenhum momento negaram a fé, mantiveram a fé e morreram pela fé. O culto à Virgem Maria nasceu um pouco mais tarde. Já com Irineu, discípulo de Policarpo de Esmirna, criado por São João Evangelista e por ele instruído. Afirmava que Maria gerou Deus no seu seio. Essa afirmação, que já fazia parte da fé dos cristãos, já desde o ano 170 depois de Cristo, sinal de que ela já era anterior. Quando ela foi escrita, expressa uma devoção e uma reflexão do cristianismo antigo, anterior ao texto. E foi ratificada no Concílio de Éfeso, no ano de 431, e declara Maria Mãe de Deus. Vemos que o culto à Virgem estava já presente na piedade cristã. Uma oração antiga dedicada à Virgem Maria, Sub tuum presidium, a vossa proteção nos acolhemos, é do século III, praticamente pelos anos 200 depois de Cristo. Não muito longe de Jerusalém encontra-se um lugar chamado Koinesis, ato de se recordar ou descansar. Nos finais do século V, no dia 15 de agosto, se celebrava numa basílica edificada no Getsêmani, onde se acreditava ser o lugar da dormição da Mãe de Deus. Se celebrava então a dormição de Maria. O termo Assunção aparece no século VIII, no ano 770. Maria, serva perfeita do Senhor, Mãe de Deus, foi a primeira a ser salva, a primeira a ser associada à glória do seu próprio Filho. A antífona de entrada ela foi tirada do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Grande sinal apareceu no céu, uma mulher que tem o sol por manto, a lua sob os pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A comunidade de fé, corpo de Cristo, celebra na Eucaristia Maria, o primeiro sacrário, que se manifesta como a Virgem vestida de sol, astro que governa o dia, tendo a lua sob os pés, astro que rege a noite, e coroada de 12 apóstolos. A primeira leitura é tirada do livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, capítulo 12, versículo de 1 a 3 e versículo de 6 a 10. Na visão do Apocalipse, podemos encontrar duas imagens. A primeira, a mulher, que está para dar à luz uma criança, ameaçada pelo poder destruidor do dragão. Essa imagem refere à igreja, onde seus filhos estão sempre diante das ameaças do inimigo, o dragão, que quer destruir o filho que ela deu à luz. O inimigo busca a perdição, a destruição da igreja. Na segunda imagem, a mulher é mãe do pastor, que vai reger as nações com cetro de ferro e que preserva os seus de todos os perigos. Aqui se refere a Maria, aquela que o mal não deixou nenhuma mácula e que trouxe ao mundo o Salvador. As duas imagens se unem a fim de manifestar a glória de Deus e do seu Cristo, onde se faz presente a ação salvadora de Deus, que com o Cordeiro veio lutar e vencer o dragão. Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido, o Cristo. Devemos lembrar que em São João, no seu Evangelho,
A mulher se refere a Maria, sua mãe, né, nas bodas de Caná e junto à cruz. A mulher lembra a mulher do Gênesis. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e a descendência dela, a descendência da mulher. Gênesis 3,15. A mulher simboliza também a igreja. O salmo responsorial é o Salmo 44, 45, que é do pré-exílio da Babilônia, e trata de um poema nupcial para o rei, com a entrada da noiva para as núpcias com o rei. Este salmo lembra as núpcias do rei Jesus e sua esposa, a igreja. Para nós refere, né, a entrada de Maria no palácio do Senhor, nos céus. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 27. O capítulo 15, Paulo faz então referência à ressurreição. Ele começa com uma afirmação: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias que morreram. Paulo é testemunha ocular do Cristo ressuscitado que ele encontrou no caminho de Damasco. Lá, ele entendeu que Jesus não se separa do seu corpo e que perseguir os cristãos, corpo de Cristo, era perseguir o próprio Cristo, cabeça do seu corpo. Ele afirma que a morte veio de um homem, Adão, e que veio do barro da terra, isto significa o homem. Daí a palavra humanidade, que veio do humus da terra. O homem veio do barro, e deste primeiro homem, pela desobediência, entrou a morte. Também para o homem que veio do barro, né? O segundo Adão, Adamá, barro. É desse segundo homem, então fala da humanidade, Jesus, que veio a ressurreição dos mortos. Isto é, Jesus precisava ter uma humanidade verdadeira, porque precisava conduzir a humanidade à perfeita obediência e assim vencer a pena da desobediência, a morte eterna. O Filho de Deus assumiu uma humanidade perfeita e completa em Maria e conduziu esta humanidade à perfeita obediência até a cruz, né? E foi, então, vitorioso, vencendo a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Do mesmo modo que em Adão, primeiro homem, todos morreram, assim também de Jesus Cristo, segundo homem, o segundo Adão, todos serão restituídos à vida. Segundo a ordem, primeiro Cristo Jesus, primícia dos vencedores da morte, primogênito dos mortos. A seguir aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vida, escatologia, e virá na glória para julgar os vivos e os mortos. Depois disso tudo será o fim. Fim, plenitude, não destruição. Cristo Jesus vai entregar o reino a Deus, seu Pai, princípio e fim de todas as coisas. Depois de ter submetido, aniquilado, todo poder, autoridade e senhoria e soberania. Tudo será submetido a Cristo, e Cristo a tudo vai submeter ao Pai. O Pai é princípio e fim de todas as coisas. Princípio da criação, porque criou todas as coisas por meio de seu Filho. Fim da criação, porque tudo Cristo vai submeter ao Pai. A ação de salvação realizada por Cristo, na certeza daqueles que pertencem a Cristo, reviverão então para a eternidade. O Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. Quanto ao Evangelho, né, nós não vamos fazer muito comentário, porque no comentário que eu já fiz a Maria, muita coisa aqui eu já falei. Tenho no YouTube comentários sobre esse Evangelho e nas meditações sobre Maria. Quero ficar só com um pequeno versículo, porque Deus Salvador olhou para a humildade de sua serva. Lucas 1, versículo 48. Maria entoa a canção do Magnífica depois do encontro
com Isabel. E depois das palavras de Isabel a Maria, no final diz Maria: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor Deus Pai lhe prometeu. O cântico é este grande louvor a Deus Pai, onde Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor. Isabel diz que o Senhor Deus Pai lhe prometeu. E Maria canta: a minha alma engrandece o Senhor Deus Pai. Isto é, a vida de Maria é um engrandecimento de Deus. Deus se torna cada vez maior. No cântico diz: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Maria, serva de Deus Pai, ela que diz ao anjo: eis a serva do Senhor. E se dispõe, a consentir com todo o projeto salvador, se dispondo então à obra divina. Faça-se em mim, diz ela. Sim, ela toma uma atitude consciente. A serva de Deus Pai diz que ele olhou para a humildade de sua serva. Humildade. Maria humilde, de humus, terra. Da terra virgem, que é Maria, humildade, foi gerado Jesus, o segundo Adão. Gerado Filho de Deus em Maria, terra virgem. Maria é a terra virgem que gerou o Filho eterno de Deus. Maria reconhece que só Deus é sua riqueza e deixa que ele molde nela o seu Filho feito homem. Assim, a humildade de Maria gerou para nós o humilde Jesus, que é manso e humilde de coração, que com sua humanidade e sua humildade, se refere aqui à natureza humana, assumiu na cruz o fardo que para nós é leve. Maria, portadora de Jesus. Maria, portadora do humilde Jesus. Mateus 11, versículo 29. E a humilde Maria gerou o humilde Jesus, que na sua humanidade venceu a morte e nos deu a vida. Daí podemos afirmar com São Paulo: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Então, quem é Maria? Isabel diz, Primeiro, ela diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Maria é a mãe do Senhor de Isabel, do Kyrios, do Senhor de Isabel. Este Senhor aqui se refere à pessoa do Filho. Então Maria diz, referindo à pessoa do Filho: como posso merecer que a mãe do meu Senhor, Maria, mãe do Senhor, o Senhor aqui é o Filho. Mas também Maria se dispôs ao Deus, E se dispondo a Deus, no final, Isabel vai dizer: bem-aventurada aquela que acreditou que o Senhor lhe prometeu. O Senhor lhe prometeu, o Senhor aqui é o Pai eterno. São Senhor Filho, Senhor Pai, títulos da divindade. Reconhece Deus, Senhor Pai, reconhece Deus, Senhor, o Filho. Deus é Senhor. Então, Maria é portadora do Deus, do Senhor, de Isabel. A antífone de comunhão, Lucas, capítulo 1, versículo 48 e 49. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas. É esta Maria que nos deu Jesus. É Jesus que se faz presente na Eucaristia, vivo, verdadeiro, Deus mesmo, que caminhou na terra e também está conosco, presente na Eucaristia, se faz nosso alimento, Ele mesmo em nós, e somos portadores do Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.